Saúde e elegância, o reflexo do nosso cuidado interno na nossa aparência. É sobre isso que vamos falar na live de hoje com a nossa convidada maravilhosa, doutora Gláucia Guise, médica integrativa. Olha só, ela já entrou aqui. E também atuante na área de alta performance. Meninas, não é de hoje que você que já me acompanha aqui sabe que tudo aquilo que a gente constrói na imagem, nisso que a gente vê, na imagem externa de fato, ela vem de dentro no sentido de domínio de emoções, de autocuidado, e esse autocuidado, hoje, ele será pontuado aqui diretamente voltado à sua saúde. Eu recebo diariamente centenas de mensagens, centenas mesmo. Nós não estamos conseguindo responder todo mundo rapidamente. Todas estão tendo respostas, mas não tão rápido assim, porque é um volume imenso mesmo, como eu falei, de mulheres que estão se queixando da aparência por conta de um sobrepeso, porque não gostam da pele, porque tiveram uma queda de cabelo muito forte. Então, eu apliquei muitas coisas que a doutora Glaucia me ensinou nesses últimos anos na minha saúde e que não só edificaram minha saúde, mas que foi diretamente, assim, foi o pilar base para que a minha imagem também fosse elevada. Já vou aproveitar que a doutora Gláucia está aqui e vou convidá-la agora mesmo a entrar conosco. Gláucia, eu vou te chamar aqui. Que rápida! Muito bom Pois te ter é, viu aqui, só? minha amiga. Tudo bem, amiga? Eu estou muito bem, e você? E com saudade, muita saudade. Nossa, nem fale. Gláucia, você está linda, belíssima. Meu Deus, impecável. Eu amei você com os cabelos soltos aqui. Fiquei feliz por isso, viu? Que bom. Gostei muito. Tem, tem uma explicação esse cabelo solto. Tem uma explicação. Tem? Opa, Hum, claro. então vamos lá. Olha só, eu vou pedir para você se apresentar, porque aqui você está em casa. Você sabe, meu Instagram, seu Instagram. Meu Instagram, nosso Instagram. Ô, Camila, você. Apresente-se e já conta essa história do cabelo, porque eu já fiquei curiosa. Tá bom, então vamos lá. Vamos. Eu sou Gláucia, eu atuo com medicina integrativa, com foco em alta performance. E amo o que eu faço. Sou uma grande apaixonada por moda e talvez daí venha essa minha amizade com a Camila também, né, Camila? Acho que a Sim, gente se sim, conectou muito por isso. sim. É, não é todo mundo que sabe, né, Camila? Mas eu estudei um pouco de moda antes de Sim, sim. medicina, eu fiz um curso técnico de moda. E então é algo assim que sempre foi muito presente na minha vida, né, Camila? Eu acho que desde a. Você que conhece minha família, né, Camila? Acho que é, talvez desde a minha avó. Eu acho que eu tenho essa influência da moda Isso, e desse bem viver que a moda traz, Camila. isso Então eu mesmo. acho, eu acho que daí vem a minha paixão e a gente se conecta muito porque nós temos várias paixões em comuns, né? Muitas, Né, amiga? Desde esporte, cavalo, né? Um monte de coisa que a gente muitas. ama. A Verdade. gente foi um encontro de almas, né, cara? Foi. E eu acho que assim, eu venho de uma família de. Eu tenho duas irmãs, né? Mais a minha mãe, então uma família repleta de mulheres. E tive excelentes exemplos também, graças a Deus. Eu sou Sim, muito grata por isso, porque eu sou cercada de mulheres que representam muito para mim, né? E que me ensinaram muito também, e me ensinam todos os dias. sim. E é isso, eu sou apaixonada pelo que eu faço e espero poder contribuir um pouco, né, com as mulheres que estão nos assistindo aqui, porque eu acho que a aparência, a moda, a elegância, elas se conectam muito com saúde, muito mais do que a gente pensa, Sim, sim, sim. né? Exatamente. E esse cabelo representa uma Conta. boa fase, Camila, porque
eu já passei por uma fase muito ruim, né? Até de desconexão com a minha aparência, né? E isso Verdade. vinha da minha saúde, isso veio da minha saúde, tanto emocional como física e até espiritual. Sim. Então eu acho que assim a gente tem muito que tricotar hoje, porque tem muito Sim, assunto nesse sentido, né? sim, eu fiquei muito feliz. Quando você entrou com esse cabelo solto, eu pensei, amei! Muito bom, minha amiga. E olha só, a gente vai falar muito sobre moda, a gente vai falar muito sobre imagem, mas, Gláucia, eu falei aqui no começo, e na hora que eu falei, eu acho que tem gente que depois, que quando ver a live gravada, vai falar, será que ela não exagerou? Mas não, eu não exagerei. Eu não A gente não consegue mais mensurar a quantidade de mensagens que a gente recebe todos os dias aqui por direct, das meninas que chegam aqui, das meninas lá do canal, que elas se queixam da imagem, mas elas não se queixam das roupas. Elas se queixam do corpo, da pele, do cabelo. Nós já falamos sobre cabelo aqui. Você já me acompanhou em fases muito desafiadoras com a minha saúde. Você foi um dos anjos que Deus colocou na minha vida, né? Quando realmente ele me resgatou daquele vale, que eu tive um problemão, fiquei hospitalizada há muito tempo, e a medicina integrativa foi imprescindível na minha recuperação, e não só na recuperação, né? Para o meu barco não desandar de vez, assim, eu já estava sendo acompanhada por você, mas mais do que isso, mais do que saúde, nós sabemos que muita coisa mudou aqui na Camila. O cabelo, o meu cabelo é uma coisa que todo mundo pergunta o que eu tomo. E eu falo, gente, eu tomei, você me suplementou lá atrás, porque você fez os meus exames, acompanhou e tudo mais, mas hoje em dia eu acredito que o meu cabelo, ele é assim, a minha pele, para a minha idade, ela é como é hoje, que é uma pele muito boa para a idade que eu tenho e tudo mais, é fruto do meu estilo de vida. Não Com tem certeza. como. Eu mudei demais o meu estilo de vida, eu mudei tudo que eu coloco no meu corpo. Hoje você me ensinou a pensar, Glaucia, no sentido de o que eu estou colocando no meu corpo hoje. Eu não vou colocar qualquer coisa industrializada que tem um sabor extremamente artificial, que vai me viciar ainda mais, porque tem aquele. Eu nunca esqueci de você me ensinando sobre o croc, crec, crec, crec. Sabe? Tem muita coisa natural que vai me saciar igual. Então, mas eu não mudei isso, não foi da noite para o dia. Nossa, É um há o quê? processo, né, Quase Camila? 5 anos a gente fala sobre isso. Foi É. gradativo, mas eu colho muitos frutos. Eu sou muito feliz com esse novo estilo de vida. E quando eu vejo mulheres falando isso aqui, Cláudia, eu penso, meu Deus, eu queria ter mais autoridade para falar sobre isso, porque tem coisa que não é só sobre a roupa em si, uma roupa bonita, uma roupa da moda, não é sobre isso. É sobre esse autocuidado de uma forma mais profunda. Não é sobre só passar um creme no rosto, que a gente deve fazer isso também, ter esses rituais, mas é sobre, sabe, um passinho um pouco anterior que as mulheres deixam de dar. E eu queria que você falasse como que você acha que esses cuidados ou a falta deles, você percebe também no seu consultório, nas mulheres que sentam aí na sua cadeira, as suas amigas, que você tem muitas amigas, e mulher gosta de se abrir, né? A gente sabe disso. O que você percebe que o cuidado ou a falta dele impacta hoje na imagem das mulheres? Na elegância, na imagem, na postura, em tudo. Que as mulheres vão se envergonhando, parece que mudam até a postura, não é? Ó, primeira Então coisa, conta um pouquinho. segura isso que você falou, vergonha. As mulheres Tá. vão se Então, envergonhando. Eu vou vergonha. voltar nisso porque isso é extremamente importante, tá? É. Mas a imagem, ela está tão correlacionada à saúde Uhum, física e uhum, emocional da mulher que, para você ter ideia, Camila, sim. eu consigo perceber quando uma mulher não está bem de saúde pela ectoscopia. O que é ectoscopia? É quando o paciente entra na porta, ele passa pela minha porta e eu já observo ele, muitas vezes desde a recepção. E Meu eu Deus. observo essa mulher, principalmente mulher, homens também, mas a gente está falando aqui para um Uhum, público mais feminino, então, uhum, principalmente mulher. Então, a ectoscopia é essa primeira avaliação clínica que se faz a sim. partir da aparência da pessoa. Olha isso. Nossa, Isso é técnico, tá? Eu não estou tirando da minha deve cabeça. ser. Qualquer médico que Uhum, tiver aí sabe que isso é verdade. uhum.
Então, por exemplo, se eu vejo que uma pessoa está com o autocuidado prejudicado, eu sei Uhum. que tem algo acontecendo na vida dessa pessoa, principalmente se Nossa. for mulher. Então, uma mulher que, ainda mais se é uma paciente que eu já conheço, e ela Sim. chega com um autocuidado, eu não estou nem falando de sobrepeso ou não, Uhum. mas de repente, um cabelo mal cuidado, uma unha mal cuidado, e não era o Uhum. padrão dessa mulher, eu posso desconfiar que alguma coisa já está acontecendo. Se as vestes estão adequadas para aquele ambiente, isso a Uhum. gente avalia também, tá? Isso faz parte até de uma avaliação de saúde mental. Olha só, Olha. se as vestes estão adequadas para o ambiente. Então, para você ter ideia do quanto isso impacta, tá? Então, eu estou falando de Sim. uma forma um pouquinho mais técnica, Uhum. mas vamos lá. Sim. Camila, o primeiro sintoma de uma mulher que está num esgotamento é a aparência física. Nossa. A mulher que ela começa. E eu tô te Mesmo. falando isso agora com base na minha experiência clínica, Uhum. tá? E eu posso falar isso com muita propriedade porque eu vivi isso. A mulher que só usa o cabelo preso, ela não tem energia para fazer uma escova, Nossa. para modelar os cachos, para se arrumar. Ela não tem energia. Então o que que ela faz? Ó, prende. Prende o cabelo. Prende é mais fácil. Então, ao invés dela, ela não se maqueia, porque é mais fácil não se maquiar. Ela não deixa as unhas em ordens, porque é mais fácil não fazer a unha. Isso depende dela gastar energia. Muitas vezes Sim. ela mesma tem que fazer, isso cansa. Se ela tem condições de ir num salão, ela tem que ter aquela fase de sociabilização e ela está exausta, exausta até para se sociabilizar, Nossa. até para estar num salão. Ou cansada ao ponto de, entre fazer a minha unha e dormir, eu vou dormir, porque agora meus filhos dormiram. Agora é um tempo que eu tenho que eu não estou trabalhando. Então, ela se joga no sofá, coloca um Netflix e é isso. E ela Nossa. vai perdendo esse zelo com o autocuidado, tá? Uhum. Então, Uhum. isso é um dos principais sintomas. Eu vou dar um exemplo para você entender de quando eu fui diagnosticada com Sim. esgotamento. Eu vou até citar o nome dele, porque é um médico que eu tenho, assim, ó, Sim. uma gratidão imensa, um respeito imenso. Eu gosto Uhum. muito, muito, muito dele como profissional, como amigo, que é o Dr. Maurício. Uhum. A gente tinha uma reunião e a gente estava tratando de negócios, não tinha absolutamente nada a ver com questões médicas. Uhum. E eu fui nessa reunião e antes de ir para a reunião, eu pedi para minha assistente desmarcar a reunião, porque eu estava exausta. E ela falou: Glaucia, eu não vou desmarcar, porque a sua agenda é muito difícil, a dele é muito difícil, isso é uma falta de Uhum. respeito com ele, eu não vou desmarcar. Outro sinal, você perde um pouco a condução da tua vida. Então, assim, não, os outros já estão mandando e você não Meu vou. Imagina, é minha assistente, eu Deus. tô falando desmarque, ela, não vou. Não, Quer você dizer, vai. eu não tava ali com a rédea da minha vida na Nossa. minha mão. Aham. E aí eu falei, não, tá, eu vou. Aí eu cheguei exausta. Quando eu sentei pra fazer a reunião com ele, ele falou assim pra mim: Nossa, eu não vou fazer reunião com você. Aí eu, hã? Fiquei com vontade de. Eu falei, eu tô cansada, eu nem queria estar aqui, agora eu venho. Meu Deus. E você tá falando que você não vai fazer reunião comigo? Não, não vou. E por quê? Ele falou, primeiro, você não tá conseguindo raciocinar e nítido. Nos nossos últimos encontros para reunião, eu já percebi isso. Segundo, olha o que eu escutei, tá? De um amigo que eu tenho um imenso respeito. Nunca te vi com o cabelo desse jeito, com a sua raiz desse jeito. Eu nunca te vi sem a unha feita. Eu nunca te vi sem maquiagem. Eu nunca te vi tão gordo igual você tá. Camila, Meu aquilo foi Deus. assim, um balde de Um- água fria. Foi Assim, um balde eu não vou nem dizer, mesmo. foi Meu um, Deus, Cláudia. assim, um choque de realidade. Sim. Naquele momento eu comecei a me enxergar. E eu falei, meu Deus, ele tem razão. Aí ele falou assim, se você aceitar, a partir de agora você é minha paciente. E eu me entreguei ao cuidado dele. E aí eu tive mais dois Oh, profissionais que me ajudaram, mais duas profissionais, a doutora Sara Odoni e a doutora sim. Adriele Fonseca, que são maravilhosas e que me Sim. ajudaram a me tirar desse buraco, porque eu estava num buraco. E eu Meu parei Deus, Cláudia. 4 meses, parei para descansar. Imagina o que é isso, Camila. E você sabe como eu estava naquela fase no meu consultório. Você sabe dessa fase que eu tô falando. Eu lembro. E foi algo assim muito difícil, foi uma decisão muito difícil para mim tomar, parar mesmo. Mas eu tinha que fazer, porque eu estava
péssima. Meu E, Deus. Camila, ele percebeu muito mais pela minha aparência, né, do que por qualquer outra coisa. Ele ainda não tinha visto meus exames, por exemplo, Uhum. né? Então, olha o quanto que a aparência impacta e o quanto a Muito. nossa saúde influencia na nossa aparência. Então, eu não tinha disposição para me arrumar como eu me arrumava. Eu não tinha disposição. Meu Eu tinha uma Deus. marca registrada, olha que coisa, eu tinha uma marca registrada, não sei se você lembra disso, todo mundo fala, ai, a Glaucia vive Do, de coque, a Glaucia do vive de coque, cabelo. tem que fazer um penteado presinho, não sei o quê. Mas, na verdade, hoje, olhando, eu já percebo que já era um cansaço, porque para mim era mais fácil prender Uhum. do que arrumar, do que hidratar, do que, né? Então, assim, meu cabelo tava destruído e Isso é eu tava real. prendendo, sem contar que eu Isso é tava com real. uma queda enorme de cabelo, Uhum. né? Então, por conta da minha saúde. Nossa. Então, Camila, a saúde, ela impacta demais na aparência física, demais. E a gente tem que estar bem na nossa pele, né? Sim. Então, eu acho que isso é fundamental para a mulher. Esse cuidado esse autocuidado, Camila, ele é fundamental. E é com tudo, né? Assim, se a gente pensar, é o sono, é o que você come, igual você falou, é o que você escolhe colocar dentro da tua boca, né? Uhum. Pensar e fazer uma reflexão no porquê que eu estou fazendo as escolhas alimentares que eu estou fazendo. O quanto eu Exatamente. estou engolindo as minhas emoções. O quanto aquilo está Uhum. aliviando de alguma forma alguma dor que eu estou sentindo. Eu tenho um pico ali de dopamina, porque eu comi um doce muito gostoso, só que isso cai super rápido. Aí daqui a pouco eu quero um pouquinho mais, aí eu como de novo. Vem aquele pico de bem-estar, daqui a pouco cai de novo, e eu quero mais. E eu entro num ciclo muito difícil de sair. E aí Exato. eu começo a ter resistência insulínica, eu começo a ter inflamação. Esse estresse contínuo que me dá essa necessidade de eu preciso de alguma coisa, no mínimo de bem-estar eu preciso ter, que seja com doce, por exemplo. Uhum. Por que isso acontece? Porque essa mulher, ela tá com estresse sustentado. E nós somos cíclicas. Nós não somos como os homens, que tem um padrão hormonal linear. O Linear, homem, é. ele É engata verdade. primeiro e ele vai. A mulher não. Ela vai ter altos e baixos durante o mês dela. Uhum. E a gente não foi feita fisiologicamente por Deus para estar em guerra todo dia. A gente mantém o nosso sistema nervoso simpático, que é o sistema do estresse, Uhum. ativado todos os dias, dependendo de como a gente está lidando com o estresse que está chegando, com o volume de trabalho, com cobrança, com um filho, escola de filho e um tanto de coisa que a mulher tem que dar conta. Uhum. Para as mulheres solteiras, eu tenho que ser o braço forte, eu tenho que ser o braço forte. Eu era essa. Eu tenho que ser o braço forte o tempo todo. Isso. Isso esgota, Camila. Isso esgota. Não tem como. A gente entra num esgotamento, literalmente no esgotamento. Quando a gente pega o perfil hormonal, o perfil de nutrientes dessa paciente, tá tudo depletado, tá tudo no chão. Porque isso esgota, tá? A gente precisa se nutrir. Uhum. Não só do ponto de vista de micro e macronutrientes, mas do ponto de vista emocional. Sim. Do ponto de vista espiritual, é extremamente importante isso para a mulher. Imprescindível. É É verdade. imprescindível. Então, assim, a gente não pode vestir, Camila, eu acho que tem outra questão. Uhum. Eu não sei se você lembra aquele ator, eu não vou me lembrar o nome dele agora, que ele fez Batman, que ele era o Coringa? Lembro. Eu também não lembro não, mas eu lembro qual é o ator. Lembro. E ele deu cabo da própria vida. Foi. Por quê? Ele não conseguiu sair do personagem. Agora você imagina uma mulher que ela não está vivendo a essência dela, ela está vestindo um personagem de uma energia muito mais masculina do que ela foi desenhada para ser. Sim. Ela deixa a feminilidade dela no bolso, porque ela precisa ir para o mercado de trabalho, ela precisa enfrentar a vida, ela precisa enfrentar o chefe, ela precisa dar conta dos filhos, ela precisa de... Ela vai tanto para cima que ela está usando uma energia muito mais masculina. Ela está vestindo uma energia masculina. E este personagem Exatamente. não é a essência, é um personagem, não é a mulher. Quem que aguenta ficar num personagem o tempo todo?
Ninguém aguenta. E isso esgota. Então, o principal motivo de um esgotamento na mulher é ela não cultivar, não preservar e não nutrir a feminilidade dela, o feminino dela. Isso é extremamente importante. E isso, Camila, é muito emocional e muito espiritual. Espiritual. Então, isso é fundamental, fundamental para a saúde da mulher. E para a mulher conseguir manter uma aparência que ela olhe no espelho, ela se reconheça e se agrade no que ela está vendo. Exato. Exato. Né? Então, eu acho que aí a gente entra nessa questão do autocuidado. Isso é extremamente importante. Extremamente Sim. importante. Mas não é a principal coisa da nossa vida. Não, não é a principal. Não é. Nossa, Gláucia, você foi cirúrgica nesses pontos que eu justamente perguntei, mas eu queria também te falar uma coisa que, conforme você foi falando, nem estava em pauta, mas eu lembrei disso porque é algo que eu percebo muito durante os meus atendimentos também. Eu noto que talvez hoje, com esse fácil acesso que temos a tantas informações na palma das mãos, em fração de segundos, que a comparação, ela aumentou muito. E, obviamente, a comparação, ela nos afasta disso que você acabou de falar, da nossa essência. Ela nos afasta do nosso ser, da nossa própria pele, não é mesmo? E também sabemos que, não sei se isso já foi comprovado ou não, que um dos maiores desejos do homem é o pertencimento, e aí parece que se você não está naquele corpo ideal, se você não está usando o que todo mundo usa, se você não está tomando a água no copo que todo mundo, da marca que todo mundo está tomando, parece que você nem existe nesse mundo. Se não pratica o esporte da vez, parece que você não existe. E, obviamente, tendências são necessárias, somos apaixonadas por moda, e é bom termos novidade, nós precisamos disso, mas, assim, por outro lado, existe uma parcela significativa de mulheres que elas só pensam nisso, e é onde a comparação sempre vence. Muitas chegam, vou te dar um exemplo, muitas chegam para passar por um processo de consultoria de imagem comigo, ou chegam dentro do meu curso, e elas chegam assim, com aquela imagem ideal definida. Ou com umas queixas que a gente percebe que aquelas queixas e o desejo que ela busca ao entrar no curso e tudo mais, eles serão desconstruídos no decorrer do curso, porque ela chega com o desejo de usar o blazer X que todo mundo está usando, de ter o corpo cheio de gominho no abdômen, porque todo mundo tem esse corpo, enfim, ela chegou com aquela descrição pronta. Depois elas descobrem que na rotina dela, na realidade dela, é possível alcançar aquilo? Muitas vezes, óbvio que é. Nós podemos desenvolver habilidades para nos tornarmos em praticamente qualquer coisa. Mas, às vezes, quando ela atinge aquele objetivo, ela descobre que, poxa, não faz tanto sentido assim, não é bem aquilo que ela queria. Então, como que você enxerga hoje e que dica que você dá para as mulheres ligarem esse alerta será que eu não estou me comparando demais e isso acaba me jogando para baixo? Porque a gente acaba abandonando características que Deus colocou na gente que são diferentes da nossa amiga. Poxa vida, embora nós somos amigas e somos parecidas em muitas coisas, mas muito diferentes em outras. E eu acho que isso é o tempero gostoso de sermos, sabe, essas criaturas incríveis que Deus colocou aqui na Terra. Então, que dica que você dá para essas mulheres que ainda batem nessa tecla da comparação? E muitas nem percebem, né? Não percebem. Não, assim, ó, é muito fácil isso acontecer. É muito, muito, muito fácil. E eu acho prestem atenção, mulheres, a maior crueldade que você pode fazer com você é entrar nesse estado de comparação. Isso é uma crueldade. Isso, assim, isso tem que ser eliminado da sua vida. É muito cruel. É muito. Porque, Camila, é o que você disse, cada uma tem um contexto. Sim. Eu vou te dar um exemplo que eu vivi. Tinha uma pessoa que trabalhava próxima a mim, e ela chegava para mim e falava assim: ai, doutora Gláucia, eu tô conseguindo fazer natação. Ai, que bom! Aí ela, tô conseguindo. Nossa, daqui a semana que vem ela vinha. E aí, tá firme na natação? Ai, parei. Ai, não dá, não consegui, nananana. Eu, poxa, e você está fazendo? Não, eu tô. Ela, ai, que legal, doutora. Bom, né?
E eu testando ela. E na outra semana, ai, comecei Pilates. Comecei Pilates e daqui a pouco não tô mais fazendo Pilates. E você, doutora, você tá fazendo? Faço Pilates. Mas, doutora, você faz? Eu falei, faço. Ela, nossa. E já vi algumas semanas ela nessa tentativa e eu comecei a notar que ela estava se comparando comigo. Isso. E aí eu virei e falei, e ela falou assim, como que você consegue? Você gosta de Pilates? Eu falei, não, eu odeio. Detesto. Aí ela, mas como que você detesta? E como é que você tá fazendo? Eu falei assim, vou falar um nome fictício. Maria, é o seguinte, pare de se comparar comigo. Eu estou conseguindo fazer atividade física todos os dias da semana, mas deixa eu te contar uma coisa. Eu não tenho coisas maravilhosas que você tem. Eu não tenho filhos, eu não tenho um esposo, eu não tenho. Ela tinha 3 filhos, tá? Eu não tenho 3 filhos, eu não tenho um esposo, eu não tenho uma casa que eu tenho que dar conta, eu tenho uma pessoa que me ajuda na minha casa, eu moro sozinha, eu como a hora que eu quero, eu faço meu horário, eu acordo a hora que eu quero. Só que eu não tenho essa parte maravilhosa da sua vida que você tem. E se eu for me comparar com você, eu vou ficar extremamente frustrada. Com certeza. Se você, no teu contexto, conseguir fazer pilates 2 vezes por semana, 1 vez por semana, e você fizer isso de forma consistente, já que é algo que você gosta, Sim. você tá no lucro. Sim. Para de se comparar com a minha realidade, porque a minha realidade é completamente diferente da tua. A minha educação com esporte foi totalmente diferente da sua. Você foi sedentária a vida inteira. Eu tive um pai que me estimulou a vida inteira a fazer atividade física. Eu não sei o dia que eu entendi que eu tinha que fazer esporte, porque de brincadeira virou esporte. Prática esportiva. Então, eu tive uma fase que eu tive muita dificuldade e eu parei, mas isso sempre foi algo muito natural na minha vida. Então, para eu retomar, é muito mais fácil. O meu esforço é muito menor. Então, é muito cruel essa mulher se comparar comigo nesse sentido. E seria muito cruel eu me comparar com ela, com as coisas que ela tem e que eu não tenho. Em que buracos de frustração eu poderia entrar? É verdade. E quanto que isso traria na minha vida, por exemplo, culpa, medo, vergonha perante a sociedade, porque eu não sou mãe. Não é verdade, Camila? Porque ainda tem, a gente sabe que tem pessoas que ainda julgam a gente de alguma forma. Quantas coisas erradas eu fiz em relacionamento, por exemplo, que não me trouxe a um matrimônio com a idade que eu tenho. Mas imagina se eu começar a me comparar com as mulheres que têm as coisas que eu não tenho. Então, assim, é extremamente cruel. Só que, Camila, o antídoto para a gente parar de se comparar é a gente entender quem a gente é em Deus. Em Deus. O principal na vida da mulher não é o autocuidado. O principal é secundário, literalmente secundário. O primeiro lugar na vida da mulher é buscar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, eu amo a Deus, esse amor de Deus transborda na minha vida, e isso vai me nutrir como mulher. E esse amor, ele vai, Camila, transparecer para mim quem eu sou em Deus. Exatamente. E eu sou única em Deus, você é única em Deus, você que está me vendo é única em Deus. Não existe nenhuma cópia de você. Não existe ninguém idêntico a você. Deus te fez com uma digital única e com várias características únicas. Então, se você não entende esse amor, se você não entende o amor de quem te criou, você não entende a tua personalidade, você não entende quem você é. E isso é o antídoto para a gente parar de se comparar. É lembrar que eu sou única em Deus e Ele me nutre. E o autocuidado, Camila, ele é um reflexo desse amor. Porque esse autocuidado, se ele não tiver Deus, ele se torna egoísmo, ele se torna vaidade pura, que não leva a mulher a lugar nenhum. Essa mulher não consegue fazer a diferença na vida de ninguém, ela destrói a vida de quem está olhando ela. É isso mesmo. Então, assim, ó, pra mim, esse é o antídoto. Quando eu entendi isso, Camila, eu parei de me comparar. E eu vou te falar uma coisa, é algo do qual eu tenho que me lembrar. E eu tenho que estar todos os dias receptiva a esse amor. Eu preciso estar aberta a esse amor todos os dias da minha vida. Então, o sagrado, a busca pelo sagrado é a principal atividade do dia da mulher.
A gente não é nada sem Deus. E para a mulher isso é fundamental, Camila. A gente tem que ter essa rotina de busca, de buscar a Deus. De ter Sim, aquele nosso momento com Deus, só nosso, sem sim. filho, sem marido, sem trabalho, sem ninguém, só a gente. Nem que você ache, acorde 20 minutinhos mais cedo, mas tenha o seu momento com Deus, para que isso seja nutrido em você. E você consiga fazer esse autocuidado, porque Deus me ama, eu sou templo de Deus, eu sou única, então quer saber? Eu vou cuidar disso daqui, ó, muito bem. E vou ser exemplo na vida de outras mulheres. E vou estender minha mão para outras mulheres, porque esse amor, ele transborda. Só que primeiro ele me preenche. E um dos grandes motivos do esgotamento, Camila, é justamente esse. A pessoa, ela doa muito mais do que ela tem. Então, o autocuidado na mulher, Camila, ele tem que ser prática diária. Primeiro, buscar a Deus. Segundo, autocuidado. Isso nutre o feminino. E essa nutrição de autocuidado, Camila, esse autocuidado, ele Sim. só pode ser passado para o outro, cuidar do outro, se meu tanque está cheio. E eu só cuido do outro até o ponto que eu me cuidei. E de preferência, ficar sempre um pouquinho mais eu aqui, ó. Então, Uhum. primeiro eu busco a Deus, depois eu me cuido e depois é o outro. E o outro é filho, marido, qualquer pessoa, Uhum. paciente que eu atendo. Por que eu me esgotei, Camila? Eu não tinha limite com os meus pacientes. Eu doava muito mais do que eu me cuidava. Muitas vezes eu estava prescrevendo coisas que eu não conseguia parar para fazer um soro em mim, uma vitamina, mas eu prescrevia para todo mundo. E eu não fazia em Sim. mim. Entende? Eu cuidava da alimentação de todo mundo. Na hora que eu via, passava o dia, eu não tinha comido nada. Meu Então, Deus. esse equilíbrio, ele é muito, muito importante. E o antídoto para a gente parar de se comparar é descobrir, é reconhecer, não é nem descobrir, é reconhecer quem eu sou em Deus. E para isso eu preciso buscar Ele acima de tudo, em primeiro lugar na Acima minha de... vida. Isso é verdade. Isso é verdade, Glaucia. E à medida em que fazemos isso, eu acho que, bom, você conhece a minha intimidade, né? Talvez muitas aqui não conheçam e não vou expor detalhes aqui. Mas isso é algo que a gente já vem praticando já faz um bom tempo, né, Glaucia? Talvez até de berço a gente tem essa prática. Mas sabemos que muitas mulheres não têm essa prática de berço. Não tem essa prática. Eu recebo muitas perguntas assim, Glaucia, porque tem uma frase que eu volto e meio solto num vídeo do YouTube que eu falo: silencia o mundo um pouquinho e se conecta com Deus, porque Ele vai te dar respostas. Só que muitas vezes você deixa todas as vozes do mundo, sabe, falando ao mesmo tempo dentro de você, e você não vai ouvir. E as meninas falam: mas como é isso? Como é esse silenciar o mundo? E eu falo para as meninas, quando eu noto que é uma mulher que não teve essa base que tivemos, que não tem esse momento com Deus como um hábito na sua vida. E eu falo, olha, você pode começar deixando de acompanhar perfis que têm esse tipo de conteúdo. E eu vou citando alguns exemplos, de acordo com a queixa que a mulher me apresenta ali. E como eu te falei, muitas estão insatisfeitas, não é nem com a imagem, com a roupa, com as vestes, é com o corpo. Elas até falam que é as vestes. E aí, quando eu converso um pouquinho, sabe, uma atenção que eu dou no direct, ela já fala: não, Camila, na verdade, tô com uma pochetezinha. Elas usam muito esse termo. Não gosto dessa parte do meu corpo, não gosto disso, não gosto da minha pele. Minha pele mudou depois devido à gestação, meu corpo também mudou, enfim. E aí, Glaucio, eu sempre falo, volta para sua essência, começa a ter um tempinho com Deus, vá para a palavra, respeita a religião das outras pessoas, mas cabe a mim falar dos frutos que a minha fé já proporcionou na minha vida. Essa é a minha missão, Uhum. independente de qualquer coisa. E não é sobre colocar Deus na profissão, é sobre não tirar ele de absolutamente nada da minha vida. Exato. Então não tem como eu testemunhar vitórias de determinada área sem falar do Deus a quem eu sirvo. É impossível. É impossível, não tem como tirá-lo. Então, que dica que você daria, Gláucia, para as mulheres que não tiveram essa base? Que não sabem como é, mas como assim parar para ouvir Deus, para dedicar um tempo para o sagrado? Como que é isso? Porque nós sabemos que isso interfere diretamente na nossa feminilidade.
Total. Nós sabemos, total, total, total. A mulher que não tem essa proximidade com Deus, que não consome a palavra, que não vou nem falar meditar, é passar os olhos mesmo assim na palavra, o mínimo que seja, ela vai externalizar isso na sua imagem, no seu tom de voz, na sua conduta, na má gestão da sua vida, porque a gente sabe que a Bíblia é um livro, tô até trocando as palavras, a Bíblia é um livro completo para todas as áreas da vida. Então, se você quer um direcionamento financeiro, lá tem. Um direcionamento para o seu relacionamento familiar, lá tem. Conjugal, tem. Para você resgatar a sua essência, tem. Tem tudo ali. Então, mas como que você daria essa dica para essas mulheres que não têm essa base? Que não sabem nem por onde começar? Que não tem muitas vezes nem uma Bíblia em casa? Como que Então, você falaria? vamos lá, eu acho que é tão simples. É tão simples, é tão fácil. É tão simples que se torna complexo. É tão simples que as pessoas têm dificuldade de entender o quão simples Deus é. É. Você não precisa nem ter uma Bíblia. Vai pro teu quarto, fecha a porta e em secreto fala com o Pai que ele vai falar com você. E insiste. Insiste. Faz a sua oração em secreto. Você e Deus. Independente da sua religião, você fecha a porta do teu closet, do teu quarto, do teu banheiro, não importa, um lugar que tá só você. E você fala, é o seguinte, eu preciso de você. Eu preciso te escutar. Eu preciso da sua direção. Eu preciso sentir esse amor que a doutora Glaucia falou na live. Eu não sinto, mas eu quero sentir. É rasgar o coração pra Deus. A gente rasga o coração pra amiga, às vezes vai desabafar com o marido, que é péssimo, mas vai lá na orelha do marido, fala com a mãe, fala com a amiga, fala com o psicólogo, fala com Deus. O que você falaria pro teu psicólogo? Não tô falando mal de psicólogo, acho que são excelentes profissionais. Encaminho vários pacientes, estamos aí pra isso, mas eu tô falando de você e Deus. E tem soluções que você só vai encontrar em Deus. Em Deus. Então, fecha o teu quarto, fecha o teu banheiro, fecha o teu closet, fecha a sua lavanderia, não sei. Algum cantinho da tua casa você tem. Algum momento do seu dia você tem que só você e Deus e começa a falar com Ele. E se você não consegue entender, faz só um pedido. Me revele a verdade. Se revele a mim. Me revela a verdade. Me faz enxergar. Me faz sentir. Eu quero te sentir. Eu quero te sentir. Eu quero te sentir. Eu tenho uma história muito engraçada, amiga. Conta. Ai, meu Deus do Ela céu. tá na live. Eu não vou falar quem é. Ela tá... Ai, meu Deus. Dá pra descontrair um pouco, olha só. Quando eu posso falar isso por mim, tá? Apesar de eu ter tido uma base familiar e pais, mãe, avó, os meus pais, meus avós me ensinaram isso, é uma busca muito pessoal. E teve um momento da minha vida que eu me perdi disso. E eu não conseguia mais escutar Deus. E eu queria escutar Deus de uma forma muito mais... Eu queria ter experiências com Deus muito mais profundas do que eu já tinha tido. Eu tinha tido pequenas experiências, mas eu não tinha uma convivência com Deus, tá? E aí eu recebi um conselho que eu deveria fazer justamente isso que eu tô aconselhando aqui na live. E eu falei, ok, eu tava totalmente desconectada, eu não tava conseguindo me conectar com Deus. Eu acreditava nele já, tá? E aí eu fui pro meu quarto e eu sentei no quarto e tudo me distraía. Tudo chamava atenção. Na verdade, eu tava no quarto dos meus pais. Em Indaiatuba, no interior. E bom, tinha uma situação que eles trocaram de quarto comigo. Eu tava hospedada temporariamente no quarto dos meus pais. No quarto deles. E eu começava a tentar orar e falar com Deus, e aí eu olhava, nossa, olha aquele abajur. Eu, nossa, todo me distraía. Aí eu fui pro closet da minha mãe. Aí eu ficava, nossa, olha o sapato dela. Eu não conseguia me concentrar. E aí eu entrei, olha o que eu fiz. A cortina do quarto da minha mãe vai até o chão. Eu sentei encostada na parede e peguei a cortina e fiz uma cabana pra eu não ver nada. E eu fiquei com a minha Bíblia, assim, ó, sentadinha assim,
com a minha Bíblia e a cortina aqui. E a cortina. E ali, atrás da cortina, eu fiquei 3 dias atrás da cortina. Todo dia de manhã eu ia para trás da cortina, porque foi o jeito, foi o meu lugar secreto, foi como eu achei o meu lugar secreto para me conectar com Deus. E aí, uma vez eu aconselhando uma amiga que e eu contei essa história para ela. Depois de uns dias ela me liga, amiga, pelo amor de Deus, eu tenho que realmente ficar atrás da cortina? Eu falei, não, amiga, é o meu exemplo. Foi o jeito que eu achei, mas não é regra. Você não tem. Mas a gente confia tanto em vocês. Ai, pelo amor de Deus, faz dias que eu tô atrás. Então, eu tô rindo disso, mas assim, cada um tem o seu jeito. Parece, é ridículo eu falar isso. Ah, eu fiquei atrás da cortina, mas foi onde eu encontrei meu lugar secreto. E foi atrás da cortina que eu escutei Deus, que eu entendi quem era Deus, que eu passei a me sentir amada por Deus. Então, não tem desculpa. Pode ser no banheiro, pode ser no. Faz o teu lugar secreto. Você e Deus. E se você não souber o que falar, só pede para ele. Eu quero a revelação da verdade. Qual é a tua verdade? Quem eu sou no Senhor? Isso. Por que que o Senhor me criou? Para que que o Senhor me criou? Eu não sou um erro, ninguém é um erro. Não. E aí você vai começar a sentir. E você vai entender. E talvez você pegue as escrituras sagradas e você passe a entender. Porque a palavra, Camila, ela é revelação para quem está conectado. Ela não é uma simples interpretação. Não sei se você já teve a experiência, tenho certeza que você já teve. Mas às vezes eu leio um versículo e naquele momento ele diz algo muito profundo para mim. Sim. E em um outro momento da minha vida diz outra coisa. Sim, eu já vivi isso. Porque é a revelação, porque é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então a gente precisa se conectar com esse Deus. Eu acho que o antídoto da comparação é esse. E não importa se é atrás da cortina, se é dentro do armário, se é no banheiro, não importa. Faça o seu lugar secreto. Eu acho que isso é fundamental. Isso. E Gláucia, nós falamos, ainda nessa linha espiritual, nós falamos muito sobre você deu muitos exemplos aqui de como as mulheres podem fazer, né? Eu ia até pedir alguns hábitos diários, mas você já falou de tal maneira, dando exemplos da sua vida que já serviram como base. E pegando essa linha da comparação, essa linha das mulheres que buscam essa conexão com Deus, como que você aconselha as suas amigas, as suas pacientes? Eu falo suas amigas porque eu sei que você é uma amiga irmãzona de todo mundo. E eu amo fazer parte desse círculo aí de amizade da doutora Glau. Mas, como que você fala para as mulheres, que você já conversou muito comigo, sabe, sobre isso? As mulheres estão atarefadas, estão mulheres maravilha, ok, a mulher voltou a se conectar com Deus e tudo mais. E a gente tem que entender que não é porque nós estamos nos conectando com Deus que Deus está no controle de absolutamente tudo. Porque, por exemplo, eu vejo mulheres falando assim, mas eu estou buscando, eu estou me reconectando, mas Deus não está fazendo nada. Mas às vezes a mulher também não mudou nada. A mulher não para fazer uma gestão de agenda. A mulher não para ver. Vamos ser sinceros, esses dias eu estava falando com uma aluna minha e ela falou assim, Camila, mas parece que você dá conta de tudo. E parece que seu dia tem 40 horas. Eu falei, primeira coisa, essa ideia de que eu dou conta de tudo já é uma ilusão. Eu não dou conta de tudo. Eu nunca falei isso para ninguém. É uma impressão que você tem através dessa lente e dos 5 a no máximo 10% que eu compartilho aqui na rede social. Eu não compartilho nada da minha vida aqui. Então, primeiro, eu não dou conta de tudo. Segundo, meu dia, eu sempre termino o dia com coisas faltando ali no meu checklist, no que eu deveria ter feito aquele dia, imprevistos acontecem e tudo mais. Só que cabe a mim, Glaucia, a gente já falou muito sobre isso, cabe a mim fazer essa gestão do meu tempo, porque tem mulher que não consegue dormir 8 horas, obviamente
a mente vai cansar, o corpo vai cansar, a aparência não é a mesma. Vou falar aqui como você. O cabelo vai enfraquecer, depois a unha tá fraca, a sua parte cognitiva é afetada e você não sabe por quê. Mas aí você fica na tela até muito tarde, fica no celular, não dorme. Tá, já não dormiu 8 horas. Quando você tem 8 horas para dormir, 8 horas para estar ativa na sua profissão e 8 horas para viver, né? Que é cuidar do seu corpo, cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, cuidar do seu marido, ficar com seus pais, ficar com as suas amigas. E hoje em dia a gente nota, Glaucia, que as mulheres... Eu percebo isso conversando com essa minha aluna, principalmente. Aí ela falou assim, mas eu tô buscando a Deus, eu tô fazendo todo o checklist do meu estilo pessoal, mas ainda assim não sobra tempo, eu não consigo me arrumar, eu não consigo fazer uma maquiagem com calma antes de ir pro trabalho. E aí eu parei e tive essa conversa com ela. Eu falei, tá, mas será que você tá mesmo fazendo a sua parte? Porque só buscar conhecimento de imagem pessoal aqui com a Camila. Tá, eu tô parando, tô lendo a Bíblia, tô fazendo meu devocional, beleza. Mas e na prática, qual é a mudança que você está fazendo? Porque Deus vai agir, só que a gente precisa fazer a nossa parte também. Não tem como você querer ser saudável se entupindo de glúten, se entupindo de açúcar, sem mover uma palha, trabalhando de noite e dia de sentada, levanta, vai do estacionamento até o seu carro, chega em casa, faz alguma coisinha ali dentro de casa, já senta, já deita de novo, já pega o celular, já vai trabalhar mais um pouco, já vai cuidar de filho, mas não movimenta muito. Então, essa conta não vai fechar. E aí, o que você falaria para essas mulheres que estão nessa situação? Porque assim, Glaucia, elas simplesmente foram envolvidas nesse mundo moderno, a gente sabe disso, e se elas não vão para a palavra com calma, com discernimento, e saem dali com uma ação para a sua vida, com essa diligência, porque olha só, se a gente pega a mulher de Provérbios 31, dependendo do dia que você lê aquele texto, você sai cansada do texto, porque é muita coisa que aquela mulher faz. Então quer dizer que para ser virtuosa, a luz divina, eu preciso fazer tudo isso? Na verdade precisa, mas e como que a gente faz isso? A gente sabe que tem como. A gente sabe que tem como. Então que conselho que você daria para essas mulheres serem mais diligentes com essa questão de gestão de tempo, de tudo? Isso impacta na forma que a gente se alimenta também. Eu aprendi a preparar meus alimentos, minhas marmitinhas e tudo mais com você. Com você. Amiga, Eu olha, normalizei isso na minha vida, entende? Mas foi uma gestão de tempo. Então, o que você diria para essas mulheres que estão literalmente perdidas? obediência. Camila, se a gente entender, eu não consigo, igual você, Camila, eu não consigo me desconectar de Deus. Se eu entender quem eu sou em Deus, qual é a verdade de Deus, como que funcionam as leis que Deus criou, e eu entrar num ciclo de obediência, eu vou conseguir realizar. Porque eu posso achar que eu estou fazendo certo, mas eu achar, o meu achismo não elimina o que é a verdade. E não e o impacto de eu fazer o que eu estou achando que é o certo, mas não o que é o certo, mesmo eu achando, estando inocente ali achando, o impacto disso, ele vai ser negativo na minha vida. Então eu acho que o primeiro passo é entrar em obediência. Camila, eu preciso falar para alguém aqui na live que Coca-Cola faz mal? Certamente não. Então eu posso tomar Coca-Cola todos os dias? Deus criou a gente, a nossa fisiologia, para metabolizar Coca-Cola? Não. Não. Nunca. Então, quando eu começo a entender como Deus funciona, como a mente de Deus funciona, e eu começo a andar segundo o que ele desenhou, é muito mais fácil de eu colocar as coisas em práticas. Se eu entender que eu sou templo do Espírito Santo e que ele habita em mim, e que isso daqui está emprestado enquanto eu estou encarnada aqui na Terra, eu tenho que cuidar muito bem disso. Então, eu vou comer conforme ele quer que eu coma. Ele quer que eu coma. Eu vou dormir conforme a minha fisiologia. Eu vou ser mulher. Ó, Camila, uma coisa muito interessante, tá? Que a mulher, muitas vezes, ela acha que ela tá numa energia feminina porque ela começou a se arrumar, fazer escova, passar batom Esmalte.
esmalte. Só que o comportamento dela não tá mostrando isso. A mulher, Camila, ela tem uma energia de atração. O homem tem a energia da conquista, é no esforço, é no braço. A mulher, ela é magnética. Então, quando eu entendo que Deus me criou para vibrar nessa frequência, as coisas acontecem para mim com muito menos esforço. Só que eu tenho que me colocar nesse lugar. Eu tenho que entender isso, me comportar dessa maneira e entrar em obediência. Exatamente. Então, por exemplo, Camila, vamos lá. Já não teve fases na sua vida, ou você sabe, na minha vida, vamos pegar a minha vida, que parece que tudo estava acontecendo, com certeza. E que aparecia muita coisa boa, muita coisa boa, muita coisa boa acontecendo. Com certeza. Se eu parar para fazer uma retrospectiva da minha história, eu vou entender que eram nas fases que eu estava com a minha energia mais feminina. As coisas, você começa a atrair. Aí essa mulher, que ela acha que ela tem que dar conta de 1000 coisas num dia, que ela põe a régua dela lá em cima, um checklist imenso, que é quase impossível de dar check. Exato. Tá? Quando ela não consegue, ela entra numa frustração enorme. E ela, nessa roupagem, nessa energia masculina, eu já falei, ela vai se esgotar. Porque ela vai pro braço. E nós não fomos desenhadas por Deus para isso. E aí, sabe o que vai acontecer? Ela vai ficar completamente sem energia. É verdade. E aí, ela começa a entrar num estado de culpa, de apatia, de vergonha. E esses sentimentos, essas sensações, elas já foram medidas. A vibração disso, a frequência disso, gente, isso existe, porque as frequências foram criadas por Deus. Por Deus. São extremamente baixas e densas. E vai ficando cada vez mais difícil para essa mulher ter essa energia magnética de atração. Isso. A partir do momento que eu aceito a minha história, que eu entendo quem eu sou, que eu aceito quem eu sou, eu me aceito com todos os meus defeitos, com tudo que eu já fiz de errado, e eu passo a ser grata pelo que eu vivo e pelo que eu já vivi, porque isso me trouxe até aqui, eu passo a vibrar na energia da aceitação e da gratidão. E dali para cima, eu começo a ser magnética. Dali para cima, a fé entra em ação. Porque enquanto eu tiver com a vergonha e com a culpa, é impossível ter fé. Enquanto eu tiver apática, enquanto eu tiver desanimada, não dá para colocar a fé em prática. E o que é a fé? É a certeza das coisas que estão lá na frente. E pode ser lá na frente no fim do dia, pode ser lá na frente daqui 2 semanas, pode ser lá na frente nos meus 60 anos de idade. Mas eu preciso estar nessa frequência de aceitação. E eu preciso ter visão do que eu quero. E as minhas ações desse dia precisam ser condizentes com essa visão. Então, o que adianta uma mulher falar, eu quero estar magra até o final do ano, quero entrar na minha calça que eu já usei há 5 anos atrás, 38, mas eu tô tomando Coca-Cola. Todo dia. E isso vai me frustrar, isso vai me culpar, eu vou sentir culpa, eu vou ficar frustrada, isso vai me dar uma apatia, um desânimo, porque já que eu não consigo um dia, eu não consigo mais nenhum, então eu me afundo naquilo. Isso vai crescendo, e a mulher não entra nessa essência e nessa frequência que Deus criou ela para ser. Então, para, mulher, de querer ser o braço forte. Isso é real. Sabe qual é, Camila? Só uma observação, tá? Uma observação de consultório. Eu conversando com uma amiga maravilhosa, Ludmilla. Um dia, eu não vou saber falar a fonte, tá? Do estudo dela. Infelizmente, eu preciso até parar um dia, conversar com ela e perguntar isso. E eu falando com ela, eu tava no meu esgotamento. E eu falei pra ela, Lud, eu não aguento mais seu braço forte. E ela falou assim pra mim, pois é, né? Por isso que você engordou no braço. Não tem muita mulher que queixa do bracinho gordo, Camila? Do bracinho gordo? Eu já me queixei muito no passado. Você pode ter certeza. E eu comecei a observar isso no meu consultório. As mulheres que estão esgotadas, elas relatam. Eu engordei muito no braço. Olha o que a nossa mentalidade errada gera no nosso físico. Gera no físico. E eu tô falando, essa minha amiga é médica, tá? Então eu tô falando de alguém que tem muita experiência nisso. E que eu passei a observar, eu observei em mim e eu passei a observar nas minhas pacientes. Isso é muito real.
Então, outra coisa, cortisol aumentado, aumenta a barriga. A mulher barrigudinha, sabe aquela barriguinha Uhum, embaixo alta? Não o estômago, a barriga aqui embaixo, aquela uhum. gordura acumulada? Cortisol. Hormônio do estresse. Porque a mulher ela foi feita para ser cíclica e ela tá Isso. linear. Isso. Então a gente não tem que corresponder a tudo e a todos. A gente não tem que corresponder à nossa lista imensa de checklist. Sabe, Camila? E eu acho que assim, ó, eu comecei a conseguir ter mais realização no meu dia a dia Uhum. obedecendo, aceitando quem eu sou, aceitando os meus erros, aceitando as minhas fraquezas. Isso não é um comodismo. Mas se eu aceito, eu reconheço, eu passo a ser grata, e aí é o primeiro passo para a mudança. Sem aceitação, eu não mudo. Porque eu estou numa negação. E outra coisa, o verbo, tudo que a gente fala tem poder. Se eu ai, meu Deus, mais um dia, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. Não vai dar conta mesmo. A palavra tem muito poder. Uhum. Né? E a palavra lançada, a frequência fica. E ela vai ter efeito sobre o teu dia, não tem como. Isso não é misticismo. Isso é um fato, tá? Isso é Então eu real. acho que, mais uma vez, Camila, é algo simples que é extremamente difícil de ser compreendido. Sim. Mas que quando a gente começa a praticar e entender, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. E ter Fica. consciência, né? De, peraí, o que, que Deus desenhou? E, ai, eu não sei como é para fazer, então, querida, posso falar um português claro? Senta esse bumbum na tua cadeira e estuda. Estuda. Para de ser Palmas. preguiçosa. Estuda. Eu Estuda, concordo. lê. Se você não sabe Eu como, concordo. tem uma mentora em todas as áreas da sua vida. A Sim, gente tem todas as áreas. algumas teorias 8, algumas teorias 12 áreas da nossa vida. Eu preciso de ser mentorada nisso se eu não estou conseguindo sozinha. Teve uma fase, Camila, Uhum. eu não estava conseguindo fazer oração. Eu não conseguia. Eu estava tão angustiada que eu não conseguia fazer oração. Uhum. E eu tive que quebrar meu orgulho. E Uhum. um dia uma amiga me convidou para uma reunião de oração na casa dela, eu fui. Uhum. E eu tava com questões, sabe aquela questão que você não quer compartilhar com pessoas que estão à tua volta? Aham, aham. Talvez até por uma vergonha. Uhum. Eu tava nesse lugar. Então isso estava me impedindo de me conectar. Sim. E aí eu vi uma senhora que estava nessa reunião de oração, nunca tinha visto ela, Camila. E ela tinha um ar tão maternal. E ela tinha uma voz tão suave. E ela me acalmou tanto. Quando ela falava, nem ela não era Uhum. uma pregação, ela estava ali compartilhando com as mulheres. Eu cheguei para Uhum. ela e falei assim: com licença, posso pedir um favor para a senhora? Ela falou: pode. Eu falei: olha, a senhora, me desculpa, mas se a senhora puder, qualquer hora da noite, a senhora poderia me ligar para orar comigo, porque eu não estou conseguindo orar. Nossa. E essa senhora foi o único contato que eu tive com ela, Camila. Depois a gente Uhum. acabou até perdendo o contato. Aham. Ela me ligou uma semana seguida. Ela me ligava entre 10, 11 da noite, que era o horário que ela podia, e a gente Uhum. orava juntas. E ali eu me reconectei. Então a gente também tem que ter a humildade de pedir ajuda. De pedir ajuda. Sempre tem pessoas para nos ensinar, sempre tem pessoas para nos orientar, sempre. Uhum. Sempre vai ter, você não sabe tudo de tudo. E para de ficar nessa coisa do achismo. A Uhum. verdade, ela existe, o caminho existe, as leis universais existem e elas estão operantes. E se você Uhum. não estiver debaixo disso, vai dar ruim, não tem como. Uhum. Então tenha mentores, Exato. Isso né? é Eu acho que isso ajuda importantíssimo. muito também. Sim, sim. E você falou algo muito, muito importante que, na verdade, elas já sabem, mas não fazem, que é buscar conhecimento. Às vezes a gente só Tudo vê pronto, o né, que Camila? todo mundo consome e tá tudo certo, e você toma aquilo como verdade. Mas será que aquilo é verdade mesmo? Eu falo isso, meninas, porque as minhas alunas sabem que eu compartilho muito isso dentro do curso. Quando eu completei 30 anos, eu estava feliz, satisfeita com algumas áreas da minha vida. E eu estou falando aqui de aparência, tá? E eu estava com algumas insatisfações no quesito saúde. Na aparência eu estava ok, eu estava feliz, mas na saúde não tanto. A Glaucia acompanhou
uma queda que eu tive, né? Parei, bloqueei praticamente com 30 anos de idade. E eu estava, assim, no auge de tudo aquilo que a gente vê lindo, floreando nos Instagrams e tudo mais. Não estou falando que existe, que todo sucesso vai exigir esse sangue. Uhum. Não precisa, gente. Ele pode e deve ser mais leve. Eu escolhi o caminho errado. E a minha satisfação com relação à minha imagem, ela estava ligada a procedimentos que eu estava fazendo. Não que eu seja contra fazer, mas quando eu completei 30 anos, eu parei e pensei, gente. Eu pensei no seguinte: se eu continuar assim na próxima década, como eu estarei? Tendo em vista que eu ainda não tive filhos e eu terei filhos, tendo em vista. E eu fiquei pensando. Quando eu pensei, eu lembro que a Glaucia, eu conversei muito com a Glaucia na época, e eu decidi que eu tinha que mudar. Eu tinha que mudar. Não dava para continuar. Não vou falar Coca-Cola porque eu nunca fui de tomar refrigerante, mas não dava para continuar comendo a quantidade de doces que eu comia. Não dava para continuar consumindo a quantidade de alimentos industrializados como eu consumia, a quantidade de glúten, açúcar, tudo mais. Essa conta não fecharia uma hora, entende? Eu parei, pensei e é como a área de exatas. Você faz uma conta e não tem como você contestar aquele resultado. Sim. Você sabe que vai dar ruim lá na frente. E aí eu pensei, não, com 40 anos eu quero estar diferente. Mas eu também quero estar diferente de uma forma que eu vou conseguir executar isso no meu ritmo de vida e também nas minhas condições que o meu Era algo trabalho sustentável, proporciona. né, Camila? Algo sustentável, exato. E aí, eu sempre conversei muito com você sobre isso, né, Glaucia? E você sempre me acompanhou em tudo. Eu fui fazendo coisas, mulheres, e eu falo aqui, Glaucia, porque as mulheres têm esse problema e não querem ouvir a solução, que é muito mais simples do que elas imaginam. E eu comecei a pensar, nossa, Deus fez o dia, fez a noite. Por que é que eu estou varando minhas noites acordadas, sendo que eu posso dormir a noite inteira, produzir muito mais de dia? Por que eu não estou conseguindo produzir de dia? Aí eu pensava, porque tem muita distração. Quando eu parei para encarar a realidade, tinha muita distração desnecessária na minha vida. Tinha muita doação também, além disso que a Glaucia falou aqui. Primeiro a gente recebe de Deus, a gente se conecta com Ele, depois a gente se ama, depois a gente transborda. Eu estava tudo ao contrário. Como a Glaucia relatou, Isso é eu uma também tive lei. os meus momentos que eu me afastei um pouquinho de Deus. E não é sobre se perder na vida, não, é simplesmente perder esse tempo diário de oração, de conexão mesmo. E aí eu parei e pensei, não, peraí, só estou com a minha vida totalmente bagunçada aqui porque eu tô com muita distração, vou eliminar as distrações. E, gente, eu parei e fiz como se fosse um mapa do que tinha de certo, o que tinha de errado na minha vida, fiz listinhas e comecei a pensar, tá, eu não vou tirar isso de uma vez, porque aí tem um problema, né, Klaus? As mulheres acham que a partir de agora elas não podem mais consumir açúcar e o glúten nunca mais na vida e que tem que ser assim, senão não vai dar certo. Não. A Glaucia acompanhou muito todo esse meu processo e eu fui fazendo mudanças. Primeira coisa que eu fiz foi tornar os meus dias mais produtivos e aí, gente, eu voltei a ser aquela mulher que dorme a noite inteira. Eu, sul-mato-grossense que sou, a gente tem uma fala no Mato Grosso do Sul que é o seguinte: dormir com as galinhas, que é dormir muito cedo, né? Uhum. Eu me tornei essa mulher que dormia com as galinhas. E aí minhas amigas falam até assim: não chama a Camila mais à noite, que a Camila não olha celular, não responde ninguém, a Camila dorme 7 horas da noite. E no começo, quando eu olhava para o mundo ao meu redor, eu falava assim, nossa, o que vão pensar de mim? Mas depois eu pensei, calma, isso é algo que eu vou fazer agora, até que meu organismo se adapte. Não vai ser sempre assim, não vai ser todos os dias assim, mas eu precisava mudar alguma coisa, eu comecei pelo sono. E eu notei, Glaucia, que isso impactou assim, de forma positiva em áreas que eu nem esperava. A minha aparência ficou melhor muito mais rápido, sabe? É a olheira que some, é a predisposição A para pele muda, Camila. tudo muda. Tudo muda. Sabe, eu comecei a pensar melhor durante o dia. Tá, depois eu fui para minha alimentação, que a Glaucia sempre falou muito sobre isso. Eu parei para pensar, e da mesma forma que eu nunca consumi refrigerante, eu pensei, gente, por que eu consumo glúten? Não faz. Tem de pão eu gosto, tem gente que ama pão. Eu não gosto de pão. Estou citando pão, que acho que é o maior vilão, né, dos brasileiros. O famoso pãozinho, todo mundo tem que ter à mesa. Eu pensei, nem gosto muito assim, posso substituir pelo quê?
E aí, meninas, eu fui buscando soluções, sabe? Degrau por degrau, Não foi de degrau uma por vez, Camila. degrau. Aí a gente chega num lugar hoje, Glaucia, eu vou falar, até isso aconteceu nesse final de semana. Eu ministrei uma palestra numa igreja e tem aquele coffee maravilhoso e praticamente tudo que tinha ali tinha glúten. E não é nem porque eu não consumo glúten de forma alguma, mas eu evito ao máximo e não tenho vontade. E aí eu estou também num propósito espiritual com algumas outras restrições, de outros detalhezinhos da minha alimentação, ok. E passou que eu tomei água, tomei um chazinho sem açúcar, comi um pouquinho de uma saladinha que tinha lá, e as mulheres, nossa, mas como você aguenta? Como você... Gente, eu sou tão consciente hoje de que Deus criou todos os alimentos necessários para o homem consumir. Por que é que eu vou colocar um negócio industrializado, um negócio que vai atrapalhar o meu pensamento, que vai atrapalhar o meu sono, que vai atrapalhar a minha beleza, vai deixar minha pele feia, vai me envelhecer, Inchada, retida, vai me deixar inflamada. mal-humorada, É. porque tem muito alimento que é maravilhoso. É o docinho aqui hoje, aí tem mulher que fala, se eu não consumir o açúcar, eu fico mal-humorada. Minha filha, muitas vezes é o contrário. Totalmente. Você, você está insuportável porque você se alimenta mal. Às vezes é isso. Então, eu fui fazendo isso, meninas, aos poucos e fui pensando. E aí, quando a gente se conecta com Deus, a gente começa a pensar assim. Eu falo muito isso em casa. Eu falo para as pessoas, gente, por que é que vocês vão comer esse negócio totalmente industrializado se Deus deixou a tâmara, que é doce, maravilhosa, tem fruta de todo sabor, com toda textura. Gente, vamos explorar mais o que Deus deixou? E aí eu paro e penso, como fomos criadas? Nós fomos criadas com tanta influência externa, isso interfere, obviamente, em como nos vestimos, mas como nos alimentamos. Por exemplo, tudo que tem sabor é industrializado. Pelo menos eu venho dessa geração. É o danoninho aqui, é o chocolatinho ali, é o cereal matinal ali, é o refrigerante, o energético. Eu sou da geração do boom do energético, todo mundo consumia muito energético. Eu já consumi muito, hoje eu não consumo, nem café eu tomo mais. Você nem sabe disso, Glaucia. Parei com o Ó, café. Uhum. que Parei, bom! parei. Ô, Camila, e assim, ó, me Eu diz, lembrei de uma história aqui. você não tá Mas muito pode mais falar. feliz? Porque tem gente que acha que Tu. quando você começa a fazer escolhas melhores, e não vamos, a gente não pode falar aqui de se privar, é de Não. fazer boas Boas escolhas, escolhas. você fica, ai, Ui. desculpa, você fica infeliz por causa disso. E isso não é Sim. uma verdade. Não é uma verdade. Não é. Não é. Porque é E, uma escolha consciente que exato. está te gerando bem-estar físico, Isso. bem-estar Isso. emocional, porque Isso. esses alimentos, eles geram neuroinflamação, você não consegue raciocinar direito. Isso é verdade. Então, assim, ó, se tudo isso tá me dando algo tão melhor, eu me sinto tão melhor na minha pele, não é uma frustração você tirar. Não. Agora, é isso que Não você é. falou, Camila. Começa aos poucos. Aos Se hoje poucos. você fizer melhor do que ontem, sem consumir um doce, sem consumir alguma coisa que Exato. você consumiria, poxa, a gente está ganhando. Nossa, já é um ganho. E tudo isso que você me falou dessa sua transformação que eu acompanhei e Sim. posso dizer que estimulei, foi totalmente gradual. Foi gradual. Só que foi algo gradual e algo constante, Exato. consistente. Exato. Então Não foi isso faz muita diferença também, isso. né? Isso. Então assim, a gente não precisa ser radical, né? Sem A não ser terrorismo lógico, né, alimentar, que Camila? só Se eu tô pode falando isso, não de pode aquilo. eu tô falando de uma pessoa que está com altos níveis de glicemia, diabetes, com consequências Uhum. por causa disso, eu tenho que ser radical. Sim, Mas quando eu sim. tô falando de mudanças de hábitos, eu falo que é um empilhamento de estratégia. Eu mudo um Uhum. hábito, amanhã eu mudo outro. Consegui Outro. manter esse, mudo outro. Consegui manter esse, mudo outro. Isso. Então eu acho que esse seria um caminho, né? Sim. Não foi da noite para o dia que você conquistou essa Não. consciência em saúde Isso. e o hábito que você consegue manter, Isso. né? E outra coisa legal que eu sempre falo para as meninas, eu falo isso com relação à aparência e quando eu posso, eu falo com relação à alimentação também, porque eu sei que a alimentação vai refletir na aparência delas.
coloque prazos que você consiga executar. Eu dei aqui um exemplo para vocês, gente, de uma década. Eu decidi mudar, não foi em um ano, não foi um mês. Eu estou falando que eu pensei na Camila de 40 anos, fazendo Sim, 30, sim. entende? E aí, hoje eu penso assim, Gláucia, eu vejo muitas pessoas, até do meu convívio e tudo, e eu vejo e falo, nossa, o corpo daquela pessoa tá bonito, mas eu vejo tanto de sacrifício que aquela pessoa está empenhando ali, e que ela pode, porque a rotina dela pode, mas aí eu lembro da minha meta e lembro do meu motivo. Eu penso, não, mas eu estou fazendo mudanças muito mais radicais a longo prazo, sem exigir tanto a força física minha e tudo mais agora, porque eu sei que eu não quero também ser esse braço forte, não quero me matar por algo, e eu sei que a minha aparência, ela vai mudar de forma gradativa, e eu posso falar, Glaucia, olha, você lembra disso? Gente, meu cabelo não só parou de cair, como ele cresce desenfreadamente, meu cabelo. Todo mundo pergunta a vitamina, eu falo, gente, a vitamina é uma boa alimentação, é dormir 8 horas de sono. Ah, nem toda noite é assim, nem, às vezes não dá, às vezes eu viajo Gestão muito, de mas estresse, nossa, deu para fazer, né? gente, não deu. Eu sei que as minhas tarefas, sabe, não vou morrer se eu não fizer isso hoje. A gente não tá numa corrida onde vai ter um vencedor no final da história. Não. Não é porque a outra mulher faz tudo na rede social que você tem que se comparar e falar, nossa, eu não tô fazendo nada. Então, quando eu comecei a fazer isso, eu fiz uma limpeza. Eu falo que aconteceram 2 limpezas na minha vida. Na minha cozinha e no meu guarda-roupa. Porque eu parei de ter muitas coisas que eu não precisava ter e realmente, sabe, obedecer os comandos do meu corpo, da hora que eu sinto fome, das necessidades. Eu comecei a testar coisas naturais que me dão muito mais saciedade do que tudo aquilo que aquele monte de receitas mágicas mirabolantes e remedinho e não sei o que para Mais inibir uma vez, né, Camila? apetite. Voltar ao simples. Votaram, eu simplifiquei Hoje se tudo, tornou gente. complexo. Uma alimentação simples se tornou complexa, né? Isso. Coisas, vozes que eu tirei da minha cabeça do chá é ruim, sabe? Comer fruta é ruim, é melhor. Gente, hoje em dia, e eu mudei, gente, foi demorado, tá? Mas eu consegui fazer essa mudança, primeiro na minha mentalidade, porque assim, Glaucia, eu venho de uma realidade que a modinha impactou em tudo na minha geração. Sim. Então, as pessoas começaram a romantizar essa má alimentação e depois tomam um remédio, tá tudo bem tomar um remedinho. Eu quero morrer quando eu vejo pessoas fazendo piada sobre remédio. Eu sei que muitas pessoas precisam, mas assim, eu quero morrer quando eu ouço as pessoas fazendo piadas de coisas que poderiam ser evitadas simplesmente por você Curar. voltar à vida Camila, simples e parar para pensar em olha, como Deus quer que a gente viva. sim, e deixa eu trazer uma reflexão, Sim. que é a seguinte: o homem, nas últimas décadas, ele causou um Uhum. grande impacto no planeta. Isso é inegável, Uhum. tá? Então, a gente tem um ar muito mais poluído, principalmente nos grandes centros, aqui em São Paulo. Sim, A gente tem um ar muito sim, poluído, isso é a real. gente tem uma água muito poluída, a gente tem alimentos com muitos aditivos, a gente tem Sim, modificação genética dos alimentos transgênicos, a gente tem muitas medicações nos alimentos de origem sim, animal que a gente consome. E tudo isso, Camila, já impacta na nossa saúde. é E tem verdade. coisas que eu falo assim, é muito difícil da gente controlar. Sim, Como que eu vou controlar o cloro que está chegando na torneira da minha casa? Tem como? Tem, mas muitas não vezes não tem. é o que precisa. É. Então, eu falo assim, só de pensar em todos os agressores do ambiente que acontecem ao nosso organismo todos Sim. os dias, sem contar telas, o tempo todo, poluição eletromagnética, que a gente tem Uhum. influenciando muito na nossa saúde. Sim. O mínimo que eu tenho que fazer é selecionar bem o que eu como, o que eu coloco para dentro. O O mínimo. mínimo que eu O posso fazer, mínimo. O mínimo. o mínimo que eu posso fazer é dormir. O mínimo que eu posso fazer é me mexer um pouco. Porque imagina, Camila, eu falo que sono, atividade física e alimentação é o tripé da saúde. Uhum. Tá, óbvio, eu compreendo
que tem momentos na nossa vida que a gente não consegue fazer tudo mesmo. Quando eu digo que dá para fazer, que se você entrar em obediência, dá para fazer, só que não se esqueça que nós somos humanas e somos falhas. E falhas. O nosso corpo, ele está suscetível a um adoecimento. Então, eu não sei, pode ser que tenha um dia que realmente eu esteja doente e eu não consiga treinar. Um filho esteja doente, eu não consigo treinar. Tá, tudo bem, você não vai morrer por causa disso, mas eu tô falando aqui para pessoas, não tô falando para pessoas que estão acamadas, né? Que estão numa UTI, que estão internadas, que estão numa casa de recuperação. Eu não tô falando para essas pessoas. Tô falando para mulheres que estão vivendo o dia a dia. Então, a gente tem um mínimo de consciência de escolher o que a gente come, selecionar o que a gente come, pensando que eu estou alimentando o meu templo, que foi criado por Deus, ele me emprestou aqui na Terra, eu vejo como mínimo. Não precisa ser feito tudo de uma vez, Camila. Mas, ir fazendo isso e empilhando estratégia. Então, tá, eu tomo um refrigerante com açúcar, eu vou passar para um 0. Menos pior. Menos pior. Depois desse 0, eu vou passar a pedir uma água com gás, gelo e limão. Aí vai chegar um dia que eu vou estar tão evoluída nisso que eu vou estar tomando água alcalina, sei lá, da fonte tal. Mas assim, tem que ser gradual. Não precisa ser uma loucura. Se você não tem nenhuma patologia, nenhuma doença que é urgente a gente entrar com alguma ação... Isso. Né, Cá? Então, peraí, vamos fazer de forma gradual. Isso. Fazer uma boa higiene do sono. Gente, são coisas, mais uma vez, simples. Ah, mas poxa, a Camila tá falando isso que ela fez e ela tem o acompanhamento da doutora Gláucia. Não precisa ter o acompanhamento da doutora Gláucia para fazer isso que eu vou falar, Vamos lá, você fazer uma higiene do sono. O que é higiene do sono? Vocês estão vendo aqui meu ambiente? Não tem nenhuma luz branca. Ó, é uma luzinha amarelinha aqui atrás. Então, chegou a noite, desliga essa luzona, sabe? Principalmente de cozinha, de banheiro, que, meu Deus do céu, como tem nessas luzes. Coloca foquinhos de luz, compra um abajurzinho, vai lá na loja de R$1,99, pelo amor de Deus, e compra um abajurzinho pequenininho e coloca uma lampadazinha amarelinha. Amarela. Tem pra vender em qualquer loja, é baratinho. Coloca lá no banheiro, coloca no cantinho do quarto, na cozinha. Deixa a iluminação mais baixa em casa, mais luz amarelada. Isso já vai fazer com que o teu cérebro consiga secretar um pouquinho mais de melatonina, que é um hormônio fundamental para o sono. Coloca aquela função da tela, que deixa a tela amarelada. Amarelinha. Desliga o celular, não deixa ele na sua cabeceira. Longe do celular. Tá longe. Sabe, faz um chazinho. Qual chazinho que mais te agrada o cheirinho? É aquele que te acalma. Gente, o nosso corpo, ele fala com a gente o tempo inteiro. A gente precisa fazer o hábito de fazer essa escuta. A gente tem que se escutar. Então, tá, eu não posso comprar um óleo essencial de lavanda. Tá, mas tem um chazinho de camomila que dá pra você fazer? Faça. Entende? Então, assim, deixa tudo mais sereno, mais tranquilo. Desliga a televisão do quarto, pelo amor de Deus. Se você puder, compre uma melatonina. Toma lá 5 gotinhas. Tem qualquer farmácia no Brasil. Então, assim, não precisa de prescrição médica. Então, sabe, vai desligando. Não traz assuntos estressantes para conversar com o marido. Falar da conta que tem que pagar antes de dormir. Antes de dormir, pelo não amor vai pagar de Deus, agora, sejam inteligentes. Para, entendeu? Isso. Então, assim, por exemplo, isso é uma coisa que precisa de uma médica para falar? Não, precisa pagar uma consulta particular para fazer? Não. Se a gente parar para pensar, são conhecimentos milenares. Exato. Que a gente simplesmente deixou de praticar. Exato. Né? Então, por exemplo, isso é um pouquinho da higiene do sono. Tomar um banho quentinho, morninho. Mulher, posso falar uma coisa? Para com essa graça de ficar tomando banho gelado. Isso é para homem. A gente precisa do banho quentinho, principalmente quando a gente está no período menstrual ou no pré-menstrual. Isso é verdade. Faz uma compressinha quente na sua barriga, na TPM. Ai, precisa tomar o suplemento X, Y, Z? Não. Não. Faz uma compressinha quente na sua lombar.
Joga lá no YouTube, vê relaxamento da lombar, vê alguns alongamentos para relaxar a lombar. Faz alguns relaxamentos de pescoço para liberar esses nervos aqui, que quando ficam muito ativados, são os nervos do estresse que passam aqui. Então, você fazer um alongamento antes de dormir. Gente, respirar, fazer um exercício de respiração. Inspira, quando você inspira o ar, expira o ar. Você tem que, quando você puxa o ar, a tua barriga cresce. Quando você expira, a barriga encolhe. Uma respiração abdominal. Tem vídeo no YouTube explicando isso à torta e direita. Não precisa pagar consulta. Não mesmo. Então, começa o dia assim, termina o dia assim. Isso já vai aliviar, isso já vai te ajudar numa gestão de estresse e muito. Nossa! Muito, 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 muito. Então, assim, são hábitos que a gente vai adquirindo, Camila, e que fazem total diferença. Nem que eu precise acordar um pouco mais cedo. Tem dia, Camila, que eu acordo 4h30 da manhã para fazer isso. Eu também. Para fazer, eu tenho o meu tapete, eu faço os meus alongamentos, eu faço o meu treino hipopressivo, eu faço o meu treino de respiração, eu sento no meu sofá, pego a minha Bíblia e tomo super coffee, porque eu gosto. Ai, mas... Nem tudo é perfeito. Então, mas assim, ó, ele não é algo ruim pra quem gosta, tá? Só um. Eu olho e falo, poxa, não, eu amo também, eu gosto, mas eu não tomo todos os dias. Então, assim, ó, pra mim tem aquela coisa do aconchego. Deixa até te explicar isso, que isso é importante também. Sabe o bem-estar? Sabe aquela memória afetiva de você tomar alguma coisa quentinha de manhã, que te aquece e que não tem aquele jeitão de café? Tem um jeitão mais de um chocolatinho quente? Tá tudo bem. Foi uma maneira que eu achei de suprir essa necessidade que eu tenho pela manhã. É muito mais um momento meu de relaxamento e de despertar, e porque eu quero estar ali para ler as escrituras. Isso. Então, assim, a gente conseguir colocar isso no nosso dia a dia é totalmente possível. Entende? Então, tanto você ter uma rotina pela manhã e uma rotina à noite, coisa boba, Camila. Isso, inclusive, deixa eu falar uma coisa para você, senhorita, que está nos assistindo. Isso se chama autocuidado. Muitas pessoas, Camila, muitas mulheres acham que autocuidado é fazer maquiagem, é escovar o cabelo e é fazer a unha. E colocar uma bela roupa. Eu não tô falando que isso não é. Mas, por exemplo, para mim... Isso. Mas você tem que olhar para você o que é autocuidado. Eu vou te dar um exemplo. Talvez para uma mulher que não tem esse hábito e nunca teve, isso seja autocuidado. É algo que exige um esforço para ela fazer. Isso é autocuidado. Pra mim, Camila, eu sou aquela menina que viu a vida inteira minha mãe se maquiar no trânsito. Então, pra mim, eu era pequenininha, eu ficava achando linda. Minha mãe abria um estojinho de maquiagem assim que ela tinha e ela se maquiava enquanto ela parava no sinal vermelho, entendeu? A minha mãe sempre foi essa mulher. Então, pra mim, isso é muito natural. Pra mim é muito, muito, muito natural. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma em acordar, fazer o cabelo... Eu estando bem de energia, né? Tô falando que tô bem. Agora, pra mim, o autocuidado é eu acordar às vezes 4h30, 5 horas da manhã pra ter essa minha rotininha de manhã que dura meia hora. E a rotininha da noite que dura um pouquinho mais, dura 1 horinha ali. Isso pra mim é autocuidado. E esse autocuidado é fruto desse amor que eu já falei lá atrás. Isso. Tá? Então, eu tô falando o que é pra mim, tá? Óbvio que essa é uma rotina saudável pra todas as mulheres, tá? Ou pra grande maioria das mulheres. Mas pra mim também representa o autocuidado. É o meu exercício de autocuidado diário. Total. Então, pode ser que pra uma mulher seja parar na frente do espelho e se maquiar e tá tudo bem. Tá? Eu tô falando de coisas diferentes aqui, né? Vai ser bom pra sua saúde, pra essa mulher que tem que se maquiar, que isso vai ser um exercício de autocuidado pra ela. Ela pode fazer essa rotina também. Talvez ela até já faça. Só que ela não tem essa parte, né? De se gostar. Então, olhando no espelho, né? Então, isso é importante. E assim, ó, se você não tá na sua melhor versão, organiza o externo. A gente acha, Camila, que não, eu preciso arrumar minha cabeça primeiro, eu preciso estar bem aqui para eu conseguir organizar o meu ambiente. Não.
Organiza o seu ambiente, que automaticamente você vai organizar aqui Vai também. organizar os pensamentos. Então, assim, ó, Camila, uma coisa que me deu um start pro emagrecimento, que você sabe que no meu esgotamento foi uma coisa que eu não citei aqui, mas eu engordei 30 quilos no meu esgotamento. E eu sempre fui uma mulher magra. E depois que eu passei por dois. Na verdade, eu passei por mais de um esgotamento, mas no primeiro eu engordei 30 quilos. E sabe quando eu comecei assim, ó, puf, mudar, Camila? Uma das coisas, né, que me levou a mudar, eu falei, tá bom, eu tô acima do peso, mas eu vou ser minha melhor versão nesse estado. É isso. Não é um conformismo, mas eu tenho que me amar, mesmo do jeito que eu estou. Sim. Então eu lembro muito bem, eu fui para uma viagem para Campos do Jordão com a minha família, e eu tava fazendo a mala, eu tava assim, indignada, porque nada me servia, nada me servia, nada me servia. E Ai, eu, essa sensação é péssima. é péssima, mas eu fui, peguei algumas coisas da minha mãe que me serviam. Graças a Deus eu tive condição e eu comprei algumas outras peças que me serviam. Aham. E eu fiz Uhum. uma mala compacta com coisas muito bonitas que eu gostava muito e que me serviam. Uhum. Uhum. Não era 100% eu ali, do que eu Uhum. gostaria? Vou assumir que não. Mas Uhum. eu me senti bem. E aí a gente parte para aquele ponto da aceitação. Eu passei a aceitar e ser grata e dar o primeiro passo para a mudança. Isso. Então isso é muito importante também, Camila. A gente organizar essa imagem externa, tanto física quanto do nosso ambiente, para começar a organizar internamente. Isso Com ajuda certeza. muito também, tá? Com certeza. Eu acho que Com essa é uma certeza. dica bem valiosa também, viu? Porque isso eu já apliquei Oh, algumas vezes na minha vida e faz muito, diferença. muito, muito. Eu converso muito sobre isso com as meninas. Eu tenho muitos relatos de alunas que elas começaram a cuidar do ambiente, começaram a mudar detalhezinhos na imagem e elas começaram a falar: acredita que eu me olho no espelho e não me sinto mais gordinha, não acho mais a minha pochetezinha tão aparente ali nas roupas e não emagreci nada. E eu falo: ótimo, você já deu os primeiros passos, você Sim, já começou a se aceitar, a se olhar diferente, agora é mais leve para você se cuidar e mudar de fato essa realidade. E elas falam: Camila tem razão, agora vai ser bem mais leve. com certeza. Então, Fica é muito mais leve, a jornada fica mais muito, leve. muito, muito, muito. E Gláucia, nós não falamos aqui, mas também não teremos mais tempo hoje, porque a gente já está aqui há 1 hora e meia. Mas tem algo que depois, até se as meninas quiserem, já fica o convite aqui para você voltar e a gente falar sobre isso. Tem algo muito bacana que você me inspirou a mudar, e eu mudei nos últimos anos e não me arrependo nem um pouco, que é sobre o consumo consciente de cosméticos. E quando eu falo cosméticos, gente, eu não estou falando só da maquiagem, do batom, não. A Glaucia me inspirou a mudar tudo. O meu shampoo, o meu desodorante. E eu me sinto muito mais leve. Vocês não fazem ideia de como eu me sinto hoje. E como hoje me faz bem parar e olhar o rótulo de tudo que eu compro para passar no meu corpo. Tudo, tudo, tudo. É como fazer supermercado. Eu olho a tabela nutricional de tudo, os ingredientes de cada alimento ali, quando é algo industrializado, eu olho tudo. E o meu consumo de cosmético, eu não sou mais aquela consumidora da modinha. Aí todo mundo tá usando esse batom, aí eu preciso comprar. Não, já fui essa mulher. Hoje não. Hoje eu sou muito consciente. Não, o que é que tem na fórmula desse batom? O que é que tem aí? Será que isso a longo prazo não vai me fazer mal? E eu não tô nem falando que você deve parar de usar. Não, mas isso que a Glaucia falou aqui no meio da nossa live foi muito importante. Ela falou da água, da poluição, do estresse em que nós já estamos inseridas naturalmente. Tem coisas que a gente não consegue tirar da nossa vida. Poxa vida, como que você vai morar em São Paulo e escolher simplesmente não estar exposta à poluição? Não tem como. Então, é um acúmulo de coisas negativas que aquilo que pelo menos eu comecei a pensar assim, Glaucia, depois que você me ensinou. Aquilo que cabe a mim, aquilo que depende do meu poder de decisão, eu vou escolher mais limpo, mais leve. Eu vou Ótimo. escolher algo que a longo prazo vai não só preservar a minha saúde, mas a minha beleza também. Porque, gente, se você colocar só coisas
pesada, cheia de metais pesados, principalmente tudo mais na sua pele, o dia inteiro, todo dia, todo dia, todo dia. Tem mulher que a gente dorme maquiada, tira a maquiagem, passa um cuidado noturno, que na verdade é mais falta de cuidado do que cuidado. Se você for parar para olhar ingredientes que tem ali e tudo mais. Gente, esses pequenos hábitos que eu fui mudando ao longo desses anos me deixou mais leve, me deixou mais feliz com a minha imagem, mais feliz com detalhes que o meu corpo sempre teve lá atrás. Eu não aceitava, muitas coisas eu não aceitava. Ai, meu nariz é feio, ai, isso, não sei o quê, porque são as vozes do mundo. Então a gente vai mudando, vai limpando, não vai deixando de ser feminina, deixando de ser vaidosa, até não. Quem me conhece sabe que eu sou toda cuidadinha. Parece que eu acordo já maquiadinha, tudo no lugar. Mas hoje é um consumo mais consciente, é tudo mais leve. E assim, Glaucio, eu agradeço muito, porque você me inspirou a essas mudanças. Você me inspirou demais. Hoje eu vivo melhor, eu sou mais saudável, você sabe disso. Eu sou. Eu não posso ver uma receitinha natural que eu já falo, nossa, eu posso isso. Porque Ô, Camila, mas eu já dei uma estudada, eu acho que vai ser bom. Eu acho que esse seu bem-estar é reflexo também, porque tudo isso que você faz, mais uma vez a gente volta no autocuidado. No autocuidado, Você está vivendo autocuidado. Então, assim, isso traz muito bem-estar. E assim, ó, isso você falou, a gente nem é radical em relação a isso. Não, mas é nem criar um somos pouquinho de radicais. consciência. Exato. A gente gosta, às vezes, né, Camila, de um batom que tem um pigmento a mais, que tem mais, assim, a gente faz escolhas muito mais conscientes. Sim, E eu falo assim, mais. ó, Camila, as exceções, elas são para celebração. Isso. A exceção à mesa, a exceção, sabe, passar aquele brilho no corpo, assim, maravilhoso, pesado, é pra festa, não é para todo dia. Exato. Entende? Aliás, vou provocar uma reflexão aqui. Se você parar, vamos pensar aí, cada um pensa, isso não é uma verdade. Se você come uma feijoada no meio do seu expediente na quarta-feira, como que é a sua digestão? Mas se você come uma feijoada num feriado, como que é a sua digestão? É totalmente diferente. Camila. É totalmente diferente. Já reparou que você vai em festa, você come doce, experimenta o bolo, come o docinho, come... E você não fica mal igual, você não fica, acorda super inchado, não estou falando de bebida alcoólica, não estou falando aqui, ó, não, estou falando de comer, tá? E quando você faz isso durante a semana, durante o estresse, durante a correria, você não acorda bem no dia seguinte. Então, e a comida, ela foi feita pra gente celebrar. A mesa foi feita para celebrar, para ter comunhão. Então, a gente não tá falando aqui que você não pode comer nunca mais nada. Não. Mas essas refeições mais copiosas, esse glow que eu tô falando, às vezes, de uma maquiagem, de alguma coisa, deixa para os momentos de celebração. Isso deixa para os momentos de comunhão, família toda na mesa. Isso é tudo bem. Entende? Eu não sou radical nesse ponto. Eu tenho uma consciência muito grande de autocuidado. Então, assim, eu não faço muito. Às vezes, até em reuniões assim, eu pondero. Mas sou eu. Mas é muito conhecimento adquirido. Não dá pra não saber o que eu já sei. Né? Então, lógico, é aquela coisa. Quanto mais lhe é lidado, mais lhe é cobrado. Mas eu não tô falando pra você fazer igual a mim. Eu tô falando pra você, no momento de celebração, curte com a tua família à mesa. Não tem problema. No casamento que você é convidada, na sua formatura, numa celebração, passa um glow, não tem problema. Mas não faz isso todo dia. Tá? Eu acho que é isso. Nós fomos feitos para resistir. Isso. Né? Nós fomos feitos para resistir. Só que se eu bater todo dia numa muralha, ela vai cair. Vai cair. Tá. E aí uma coisa eu explico sempre aos pacientes, uma coisa eu dar um peteleco aqui em cima numa muralha e cair uma fileirinha de tijolo. Outra coisa eu dou vários petelecos durante todos os dias, chega no fim da semana, eu tenho só uma fileirinha aqui embaixo. Se eu der um peteleco ali, eu derrubo tudo. Tá? Foi esse o raciocínio, né, Camila? Porque é começar aos poucos, fazendo boas escolhas e o que você ama fazer, deixa para exceção, deixa como exceção. Isso mesmo. Uou, que delícia! Nós estamos aqui há quase 1h40. Você tem noção? Nossa, gostoso, né, Camila? A gente tem assunto para a noite.
Sim, olha, você conseguiu ver os comentários daí ou não? Eu consegui ver alguns. Eu Alguns? vi várias pessoas muito queridas aqui. Eu também vi. Muito bom. Gláucia, Muito gostoso. e foi muito bom te ter aqui. Essa live foi, a gente passou muito rápido. Ah, Cláudia, É. muito bom ter você aqui, Cláudia. Realmente, parece que passou só 20 minutinhos, mas nós estamos aqui há 1h40 quase. E Glau, muito obrigada por esse tempo. Obrigada Eu que mesmo. agradeço, E quando amiga. você topou o convite lá atrás, a gente passou essa agenda já faz um tempão, né? Eu pensei, meu Deus, tomara que dê tudo certo, tomara que chegue no dia 29 e olha, o céu tenha preparado realmente esse encontro. E foi muito bom estar com você aqui. Eu acho que as meninas sentiram a nossa verdade aqui. Realmente nós conversamos em live como se nós estivéssemos num café. Com os nossos Verdade. cafés, né? Olha, Na... Camila, a gente sabe, isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Isso, isso é uma verdade. É muito gostoso, E né, Camila? A gente falar o que a gente vive real, de verdade, né? Eu sim, acho que isso é muito especial, né? A gente realmente viver isso. Eu acho que nós é, somos é privilegiadas por ter esse amor, né, de Deus isso, transbordando a nossa vida. E eu espero exato. que um pouco desse amor tenha transbordado na vida das mulheres que estão aqui nessa live. Amém. E eu fiquei muito feliz com o teu convite, Camila. Você sabe que eu sou meio offline, mas Sim, quando você pede, amiga, não tem como negar. Você sabe o quanto eu te amo obrigada. também. E para mim, a nossa amizade foi assim: eu falo, tenho amigas que Deus providenciou o encontro. E você é uma delas. Você sabe disso, que eu te tenho como uma irmã, né? E somos de fato irmãs em Cristo, né? E Então, somos. muito, muito obrigada por abrir teu espaço aqui para a gente poder transbordar um pouquinho desse amor na vida de todas essas mulheres, viu? E eu me sinto lisonjeada, me senti lisonjeada com o teu convite. Obrigada, minha amiga. Caiu um cisquinho aqui no meu olho agora. Obrigada, tô morrendo de saudade de você. Tô morrendo de saudade da sua Eu mãe. Ela também, tá aqui, ó. Ela tá aqui Camila. nos comentários. Beijo, tia. Camila, você tem que vir pra cá, Eu Camila. vou. Prometo que eu vou. Prometo que eu vou. Prometo. Aqui em casa. Eu tenho outra opção. Eu não tenho. Não tem opção, é aqui. Não tenho. Minha amiga, mais uma vez, obrigada por tudo. Tenho certeza que a gente conseguiu passar, enfim, não só sobre a nossa experiência de vida, mas você com seu conhecimento da sua área, eu no meu, e passar para as meninas que é muito mais simples do que elas pensam. É muito mais leve, dá para ser feliz, bela, sabe? Dá para honrar a Deus e ser uma mulher honrada aqui entre os filhos de Deus de uma forma mais leve. É só se reconectar a Ele, ter uma vida mais simples, olhar mais para si, olhar menos para outra, só para se comparar. E minha amiga, mais uma vez, obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Ó, um beijinho. Um Essa beijo live eu acho que vai enorme. ficar salva ainda. Eu deixo ela mais uns diazinhos aqui, depois eu subo ela no canal, porque aí lá no canal Ai, que gostoso. as Amei, meninas Camila, da comunidade participar. Um também beijo verão. para todo mundo. Um beijo para todas as minhas amigas que eu vi passando por aí também. Ai, muito carinho nos comentários. Eu amei. Um beijo. Fiquem com Deus. Olha, Renata, Beijo, beijo, um beijo, beijo. Fiquem Clau. com Deus. Muito Beijo, bom. gente.